Aos 68 anos, descobri que meu próprio filho era capaz de me ameaçar por telefone como se eu fosse uma estranha qualquer na rua. Meu nome é Inácia Pereira, e durante décadas acreditei que ser uma mãe dedicada significava sempre dizer sim, sempre ajudar, sempre perdoar. Trabalhei 35 anos como zeladora na escola municipal aqui de Campinas, acordando às 5 da manhã todos os dias, limpando corredor atrás de corredor até minhas mãos ficarem ressecadas e minhas costas doerem. Fiz isso pensando no futuro do meu filho Marcos, sonhando que ele teria uma vida melhor que a minha. Quando meu marido morreu há 10 anos, prometi a mim mesma que seria pai e mãe para o Marcos, mesmo ele já sendo adulto. Talvez tenha sido esse meu primeiro erro. Comecei a depositar dinheiro na conta dele quando estava desempregado. Paguei a entrada do apartamento quando ele casou. Ajudei com móveis, eletrodomésticos, tudo o que uma mãe carinhosa faria. Pensei que estava investindo na felicidade do meu único filho. Morando sozinha num apartamento de 2 quartos no Cambuí, eu levava uma vida simples, mas digna. Minha aposentadoria dava para pagar as contas, fazer uma comprinha no mercado e ainda sobrar um pouquinho para ajudar o Marcos quando ele precisava. Eu me orgulhava disso, de poder ser útil mesmo sendo uma viúva aposentada. Minha vizinha Dona Neuza sempre me dizia que eu era generosa demais, mas eu respondia que mãe é assim mesmo, né? Filho é filho para sempre. A vida mudou quando o Marcos se casou com a Patrícia. Ela é uma moça bonita, trabalha num salão de beleza, sempre arrumadinha, unhas feitas, cabelo escovado. No começo pensei que seria uma filha para mim, já que sempre quis ter uma menina. Mas logo percebi que ela vinha de uma família com muito mais dinheiro que o nosso. A mãe dela, Dona Heloísa, é dona de 3 salões de beleza aqui em Campinas. Anda sempre com roupas caras, joias, carro do ano. Comecei a notar que o Marcos ficava meio constrangido quando a sogra bancava jantares caros, viagens, presentes para a Patrícia. Um dia ele chegou na minha casa meio cabisbaixo e falou que se sentia diminuído perto da família da esposa. Foi aí que ofereci minha ajuda de uma forma que hoje sei que foi minha perdição. Dei a ele um cartão adicional da minha conta. Na época pensei que estava fazendo a coisa certa. Expliquei que era só para emergências, para ele não se sentir humilhado na frente da sogra rica. Passei a senha para ele prometendo que só usaria em casos necessários. Que ingênua eu fui. As emergências começaram a aparecer uma atrás da outra. Um pneu que furou, uma conta de luz que veio alta, um remédio para a Patrícia, um presente de aniversário para a sogra. Sempre alguma coisa. Eu comecei a perceber que meu dinheiro não estava rendendo como antes. Ia no supermercado e sentia que tudo estava mais caro, mas pensava que era coisa da inflação mesmo. Cheguei a cortar alguns gastos, parei de comprar aquelas bolachas que eu gostava, reduzi a carne no cardápio, cancelei o plano de saúde melhor e peguei um mais barato. Pensava que era o jeito, que aposentada tem que se virar mesmo. Minha amiga Valdete, que também trabalhou na escola comigo, sempre comentava que eu estava mais magra, que parecia cansada. Eu ria e dizia que era a idade mesmo, mas no fundo sabia que alguma coisa estava errada. Comecei a ter insônia. Ficava deitada na cama pensando nas contas, calculando se o dinheiro ia dar até o fim do mês. Várias noites acordei suada, com aquele aperto no peito de quem não sabe se vai conseguir pagar as contas. O Marcos aparecia em casa de vez em quando, sempre corrido, sempre falando de algum problema financeiro novo. Disse que a empresa onde trabalhava vendendo seguros estava com dificuldades, que as vendas tinham caído, que a comissão estava baixa. Eu me sentia na obrigação de ajudar. Afinal, mãe é para isso mesmo, não é? Quando ele chegava com a Patrícia para almoçar no domingo, eu fazia questão de caprichar na comida, mesmo que significasse gastar mais do que podia. A Patrícia sempre elogiava minha comida, mas eu percebia um certo ar de superioridade nela. Falava das viagens que fazia com a mãe, dos restaurantes caros que frequentava, das roupas de marca que comprava. Eu ouvia calada, me sentindo pequenininha, mas tentando não demonstrar. Afinal, cada um tem sua realidade, né? Eu tinha que aceitar que a família dela tinha mais condições que a nossa. Dona Neuza, minha vizinha querida, começou a me fazer perguntas que na época achei meio intrusivas. Perguntava se eu estava bem financeiramente,
se não estava exagerando na ajuda ao filho. Dizia que tinha reparado que eu estava comprando menos coisas, que minha geladeira parecia mais vazia quando ela vinha tomar um café. Eu negava tudo. Dizia que estava tudo normal, mas a verdade é que eu estava começando a passar necessidade para bancar os gastos do meu filho. O porteiro do prédio, seu Valdeci, também começou a comentar que via o Marcos sempre apressado, entrando e saindo do prédio com pressa, às vezes em horários estranhos. Uma vez ele me disse que tinha visto meu filho no banco da esquina numa hora que eu estava dormindo, mas na época não dei importância para o comentário. Os meses foram passando e eu fui me acostumando com aquela vida mais apertada. Parei de sair para tomar lanche com as amigas. Cancelei a assinatura da revista que eu gostava. Comecei a economizar na conta de luz, desligando tudo mais cedo. Pensava que era só uma fase ruim, que logo as coisas melhorariam e eu voltaria a ter minha folga financeira. Até que chegou aquela terça-feira maldita que mudou tudo na minha vida. Era uma noite típica. Eu estava no sofá assistindo a novela das 9, com minha caneca de chá e um pedacinho de bolo que tinha feito para durar a semana toda. A casa estava silenciosa, só o barulho da televisão e o vento batendo na janela do meu quarto. Quando o telefone tocou, olhei no relógio e vi que eram quase 10 da noite. Pensei que fosse alguma emergência, porque ninguém liga nesse horário a não ser que seja algo muito sério. Atendi meio assustada, imaginando que pudesse ser algum acidente, alguma notícia ruim. A voz que ouvi do outro lado da linha me gelou o sangue de uma forma que até hoje me arrepia só de lembrar. Era a voz do meu filho, mas completamente alterada, agressiva, gritando de um jeito que eu jamais tinha escutado. A primeira coisa que pensei foi que ele tinha bebido, ou que estava passando por algum surto nervoso. Mas o que ele disse em seguida me fez entender que a situação era muito mais grave do que eu imaginava. Onde vocês estão assistindo esse vídeo agora? Deixa aí nos comentários de qual cidade vocês são, porque essa história que vou contar para vocês vai mostrar como, às vezes, as pessoas que mais amamos são capazes das piores traições. Se inscrevam no canal Vovó. Lembrou porque vocês precisam conhecer cada detalhe do que aconteceu naquela ligação e como isso transformou completamente a minha vida. O que meu filho me disse naquele telefonema foi apenas o começo de uma descoberta que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre família, sobre amor de mãe, sobre confiança. Mas isso que vou contar agora vai chocar vocês tanto quanto me chocou naquele momento. A voz do Marcos estava totalmente descontrolada. Ele berrava no telefone como se eu fosse uma pessoa qualquer que tivesse feito alguma coisa terrível para ele. Mãe, estou tentando pagar a conta com o seu cartão e não está passando. Fale a senha antes que eu faça algo com você. Fiquei paralisada segurando o telefone. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Meu coração disparou de tal forma que senti uma pontada forte no peito. Primeira coisa que passou pela minha cabeça foi perguntar onde ele estava. O que estava fazendo com meu cartão a essa hora da noite? Por que estava me ameaçando daquele jeito? Mas a voz dele estava tão alterada que me deu medo de provocar ele ainda mais. Marcos, calma, filho. Me explica direito o que está acontecendo. Consegui falar com a voz trêmula. Não tem nada para explicar, mãe. Estou aqui no Dom Bosco com a Patrícia e a dona Heloísa. A conta deu R$ 1.200 e seu cartão está sendo recusado. Todo mundo está olhando para a gente. Fala logo essa senha, ou eu vou aí na sua casa resolver isso pessoalmente. R$ 1.200. Gente, vocês têm noção do que significa esse valor para uma aposentada que ganha um salário mínimo e meio? Era quase todo o meu dinheiro do mês. Senti uma tontura terrível. Tive que me apoiar na parede para não cair. O Dom Bosco é aquele restaurante chique do centro de Campinas, onde os pratos custam o que eu gasto de comida numa semana inteira. Enquanto ele gritava comigo, eu ouvia vozes ao fundo. Reconheci a risadinha da Patrícia e a voz impostada da dona Heloísa falando alguma coisa que não conseguia entender direito. Mas o tom era de deboche, como se toda aquela situação fosse culpa minha por ter um cartão que não funcionava direito. Imaginem a humilhação do meu filho naquele ambiente, na frente da sogra que sempre fazia questão de mostrar superioridade financeira. Filho, mas por que você não me avisou que ia jantar fora? Eu poderia ter transferido o dinheiro antes,
Ou vocês poderiam ter escolhido um lugar mais em conta, falei tentando manter a calma, mesmo com as mãos tremendo. Mais em conta? Mãe, a dona Heloísa escolheu o lugar. Eu não posso chegar aqui e falar que não tenho dinheiro para pagar. Fala logo essa senha antes que eu perca a paciência completamente. A ameaça na voz dele me deixou gelada. Nunca, em 42 anos de vida do meu filho, ele tinha me falado daquele jeito. Nem quando era adolescente rebelde, nem nos piores momentos da vida dele, ele tinha me tratado com essa grosseria, com essa agressividade. Parecia que estava falando com um estranho, alguém que eu não conhecia. Passei a senha para ele com a voz engasgada, sentindo as lágrimas começarem a descer pelo meu rosto. Ouvi ele digitando no telefone. Depois um silêncio longo. Agora passou. Ele disse secamente, sem nenhum obrigado, sem um pedido de desculpas pelo jeito que tinha me tratado. Amanhã eu vou na sua casa para a gente conversar. E desligou na minha cara. Fiquei ali parada na sala, segurando o telefone mudo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu próprio filho tinha me ameaçado por telefone, tinha me tratado como se eu fosse uma devedora caloteira, tinha me humilhado para impressionar a sogra rica. E o pior, tinha gasto R$ 1.200 do meu dinheiro sem nem me consultar antes. Naquela noite não consegui pregar o olho. Fiquei deitada na cama repassando a conversa na minha cabeça, tentando entender onde eu tinha errado como mãe. Será que tinha mimado demais o Marcos? Será que tinha acostumado ele mal dando dinheiro sempre que pedia? Ou será que a influência da família da Patrícia tinha mudado ele a ponto de se transformar numa pessoa que eu não reconhecia mais? Levantei várias vezes durante a madrugada para tomar água, para ir no banheiro, para olhar pela janela. Minha cabeça não parava de funcionar. Comecei a lembrar de outras situações estranhas que tinham acontecido nos últimos meses. Pequenos sinais que eu tinha ignorado na época, mas que agora faziam sentido. Lembrei de uma tarde que cheguei em casa do supermercado e encontrei o Marcos saindo do meu quarto. Ele disse que tinha ido buscar um carregador de celular que tinha esquecido lá, mas achei estranho porque ele nunca carregava o telefone no meu quarto. Na época não dei importância, mas agora me perguntava se ele não estava mexendo nos meus documentos, procurando senhas ou informações bancárias. Outra lembrança que me veio foi de um dia que fui no banco sacar dinheiro, e a atendente comentou que minha conta estava movimentada, que tinha tido várias transações naquele mês. Perguntei que tipo de transações, e ela disse que eram transferências Pix. Mas como eu quase não uso essas tecnologias novas, pensei que fosse algum erro do sistema. Também me lembrei de uma conversa que escutei por acaso entre o Marcos e a Patrícia aqui em casa. Eles estavam na cozinha e eu estava no quarto trocando de roupa quando ouvi a Patrícia falar alguma coisa sobre o esquema da velha estar funcionando bem. Na época pensei que estivessem falando de alguma vizinha idosa, mas agora me deu um frio na barriga pensando que a velha poderia ser eu. As horas foram passando devagar até que amanheceu. Às 7 da manhã levantei, tomei um banho e decidi que precisava entender melhor minha situação financeira. Há meses que eu vinha sentindo aperto no orçamento, cortando gastos, diminuindo a qualidade da comida, mas nunca tinha parado para analisar detalhadamente para onde estava indo meu dinheiro. Peguei todos os extratos bancários dos últimos 6 meses que guardava numa pasta na gaveta da escrivaninha. Sentei na mesa da cozinha com uma xícara de café e comecei a examinar cada movimentação, cada débito, cada transferência. Foi aí que descobri a primeira pista de que algo muito sério estava acontecendo. Havia transferências Pix de valores altos saindo da minha conta em datas que eu não me lembrava de ter autorizado. R$ 200 para aqui, 300 para lá, 500 para acolá. Sempre para contas que eu não reconhecia os números. E o mais estranho, essas transferências aconteciam em horários que eu normalmente estaria dormindo, como 2 da madrugada, 5 da manhã. Peguei uma calculadora e comecei a somar todos esses valores misteriosos. Gente, quando vi o resultado, quase desmaiei ali mesmo na mesa da cozinha. Nos últimos 6 meses, tinham saído da minha conta mais de R$ 8.000 em transferências que eu jamais tinha autorizado. R$ 8.000. Era mais da metade da minha aposentadoria durante esse período. Comecei a tremer das mãos,
sentindo uma raiva crescendo dentro de mim que eu não sabia nem que era capaz de sentir. Alguém estava roubando meu dinheiro de forma sistemática, organizada, planejada. E eu tinha uma suspeita terrível de quem poderia ser essa pessoa. Por volta das 9 da manhã, a dona Neuza bateu na minha porta. Ela sempre vinha tomar café da manhã comigo às quartas-feiras. Era uma tradição nossa há anos. Mas quando ela me viu, percebeu imediatamente que alguma coisa estava errada. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar. Minha cara estava cinzenta de cansaço e preocupação. Inácia, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Parece que viu um fantasma, ela falou se sentando na cadeira da frente da minha. Não consegui segurar e contei tudo para ela. A ligação do Marcos, as ameaças, o dinheiro gasto no restaurante, as transferências misteriosas que descobri nos extratos. Ela me ouviu em silêncio, balançando a cabeça com uma expressão de quem já imaginava que alguma coisa assim pudesse acontecer. Inácia, há meses eu venho tentando te alertar sobre isso. Você não reparou como o Marcos mudou depois que casou? Como ele ficou mais interesseiro, mais exigente? E essa nora sua, com aqueles ares de princesa, sempre falando das coisas caras que a família dela tem? As palavras da Neuza doíam porque eram verdadeiras. Ela sempre foi uma pessoa franca, direta, que falava o que pensava sem rodeios. E ela estava certa sobre as mudanças que eu tinha notado no comportamento do meu filho nos últimos tempos. Mas Neuza, ele é meu filho. Como que uma mãe pode desconfiar do próprio filho? Eu criei esse menino, dei tudo o que pude para ele, me sacrifiquei a vida inteira pensando no bem-estar dele. Ela pegou na minha mão com carinho e disse: Querida, infelizmente tem filho que esquece tudo que a mãe fez por ele quando entra dinheiro no meio. Principalmente quando casa com mulher interesseira que quer viver vida de rica com o dinheiro dos outros. Você precisa ir no banco hoje mesmo. Arrumei-me e saí de casa determinada a chegar no fundo daquela história. Na portaria, encontrei o seu Valdeci, nosso porteiro, que me cumprimentou meio sem graça. Dona Inácia, espero que não se incomode da pergunta, mas está tudo bem com a senhora? Tem umas coisas estranhas acontecendo que me deixaram preocupado. Que coisas estranhas, seu Valdeci. Olha, não quero me meter na vida de ninguém, mas seu filho tem aparecido aqui em horários muito esquisitos. Semana passada eu vi ele entrando no prédio às 2 da madrugada. Na terça passada foi às 5 da manhã. Sempre meio apressado, meio nervoso. E já vi ele saindo do banco da esquina várias vezes em horários que a senhora estava aqui em casa. O coração disparou novamente. As peças do quebra-cabeças estavam se encaixando de uma forma que me deixava cada vez mais assustada. Cheguei ao banco com as pernas bambas, mas determinada a descobrir toda a verdade. Pedi para falar com o Antônio Carlos, gerente que me conhece há mais de 15 anos. Seu Antônio, preciso de sua ajuda. Estão acontecendo coisas na minha conta que eu não entendo. Mostrei para ele os extratos e expliquei sobre as transferências misteriosas, os horários estranhos, as quantias altas que estavam desaparecendo. Ele analisou os papéis com atenção, digitou algumas coisas no computador e sua expressão foi ficando cada vez mais séria. Dona Inácia, a senhora está sendo vítima de um tipo de fraude muito comum atualmente. Alguém configurou Pix automáticos na sua conta, transferências programadas que saem todo mês sem a senhora precisar autorizar. Mas como isso é possível? Eu nem sei mexer direito nessas tecnologias. Pois é, dona. Mas alguém que tinha acesso aos seus dados pessoais, sua senha, seus documentos, conseguiu configurar essas transferências. E olha só, as contas que estão recebendo o dinheiro estão todas no nome de uma pessoa chamada Patrícia Cunha Pereira. Patrícia Cunha Pereira, minha nora, a esposa do meu filho, a moça que eu havia recebido na família como se fosse minha própria filha. Ela estava roubando meu dinheiro de forma organizada, sistemática, há meses, junto com meu próprio filho. Antônio continuou investigando e descobriu coisas que me deixaram ainda mais chocada. Além dessas transferências automáticas, havia também saques em caixas eletrônicos feitos com meu cartão em horários que eu estava dormindo. Saques de 300, 400, 500 reais, sempre no limite máximo permitido por dia. E todos esses saques
Tinham sido feitos num caixa eletrônico que fica a 2 quadras do prédio onde mora o Marcos e a Patrícia. Dona Inácia, isso aqui é um caso sério de apropriação indébita e uso indevido de documentos. A senhora precisa tomar uma decisão importante. Vai querer que eu bloqueie imediatamente todas essas transferências automáticas e cancele o cartão adicional que está em nome do seu filho? Fiquei em silêncio por alguns minutos, tentando processar toda aquela informação. Meu mundo estava desabando ali dentro daquela sala bancária. Descobrir que seu próprio filho está te roubando é uma das dores mais terríveis que uma mãe pode sentir. Tem mais uma coisa, dona. O Antônio disse com uma expressão ainda mais preocupada. Seu filho tentou aumentar o limite do cartão de crédito 2 vezes nos últimos meses, usando seus documentos. Na primeira vez eu autorizei porque ele disse que a senhora havia pedido, mas na segunda vez achei estranho e liguei para confirmar. Como não consegui falar, neguei o aumento. Agora eu entendia por que minha situação financeira tinha ficado tão apertada. Não era só inflação. Era meu próprio filho, junto com a esposa dele, sugando meu dinheiro sistematicamente, me empobrecendo aos poucos para bancarem uma vida de luxo que eles não tinham condições de sustentar. E tem uma coisa ainda pior, dona Inácia. Ontem à noite, por volta das 11 da noite, alguém tentou fazer uma transferência Pix de R$3.000 da sua conta. O sistema bloqueou automaticamente porque o valor estava acima do limite configurado para horários noturnos. Mas a tentativa aconteceu exatamente no horário que a senhora me disse que recebeu aquela ligação ameaçadora. R$3.000. Eles tinham tentado roubar R$3.000 de uma vez só. E quando não conseguiram, partiram para a ameaça, para a chantagem emocional, para me forçar a passar a senha que liberaria o dinheiro. Era um plano calculado, friamente executado, sem nenhuma consideração pelo fato de que estavam roubando uma senhora aposentada, uma mãe, uma pessoa que sempre fez de tudo por eles. Seu Antônio, eu quero bloquear tudo. Quero cancelar o cartão adicional. Quero cancelar todas essas transferências automáticas. Quero mudar todas as minhas senhas. E eu quero que o senhor me dê um relatório completo de todas essas movimentações suspeitas para eu levar na polícia. Ele me olhou com respeito e disse: a senhora está tomando a decisão certa, dona Inácia. Infelizmente, casos assim são mais comuns do que imaginamos. Familiares que se aproveitam da confiança de parentes idosos para cometer fraudes. Vou providenciar tudo o que a senhora pediu. Enquanto o Antônio organizava os documentos, eu fiquei ali sentada refletindo sobre como havia chegado naquela situação. Lembrei de todas as vezes que o Marcos pediu ajuda financeira, de todas as desculpas que ele dava, de todos os momentos que eu me privei de alguma coisa para poder ajudar ele. E durante todo esse tempo, ele não estava apenas recebendo minha ajuda voluntária, ele estava roubando meu dinheiro pelas costas. Pensei também na Patrícia, na forma como ela sempre me tratou com educação forçada, nos sorrisinhos meio falsos, na maneira como ela sempre fazia questão de comentar sobre as coisas caras que comprava, ou os lugares chiques que frequentava. Agora entendia que tudo aquilo era bancado com meu próprio dinheiro, roubado através daquele esquema criminoso que eles tinham montado. A raiva que eu sentia estava misturada com uma tristeza profunda, uma sensação de traição que mexia com tudo que eu acreditava sobre família, sobre maternidade, sobre confiança. Como uma pessoa pode roubar a própria mãe? Como uma nora pode participar de um esquema para empobrecer a sogra? Que tipo de pessoas eu tinha criado e acolhido na minha família? O Antônio voltou com uma pasta cheia de documentos. Pronto, dona Inácia. Aqui está tudo. O histórico completo das transferências irregulares, os comprovantes dos saques suspeitos, o relatório das tentativas de aumento de limite não autorizadas. Com esses documentos, a senhora pode fazer um boletim de ocorrência e processar os responsáveis por apropriação indébita. Peguei os papéis com as mãos tremendo. Era a prova concreta de que meu filho e minha nora tinham montado um esquema para me roubar sistematicamente. Não era um erro, não era um mal-entendido, não era uma situação desesperadora que justificasse o que eles fizeram. Era crime puro e simples. E agora, dona Inácia, como a senhora pretende lidar com essa situação? Era uma pergunta que eu ainda não sabia responder.
Como uma mãe lida com a descoberta de que seu filho é um criminoso? Como uma pessoa de 68 anos encontra forças para enfrentar a própria família numa situação como essa? Mas uma coisa eu sabia: não podia deixar passar em branco. Eles tinham cruzado uma linha que não tinha volta. Saí do banco com aqueles documentos debaixo do braço, sentindo um misto de indignação e determinação crescendo dentro de mim. Pela primeira vez na vida, ia ter que escolher entre ser mãe e ser vítima. E eu já sabia qual escolha ia fazer. Saindo do banco, caminhei pela rua 13 de Maio com aquela pasta de documentos apertada contra o peito, sentindo uma mistura de revolta e coragem que eu não conhecia em mim mesma. O sol estava forte, mas eu sentia um frio por dentro, como se meu corpo ainda não tivesse processado completamente a magnitude da traição que eu acabara de descobrir. Parei numa lanchonete pequena para tomar um café e organizar meus pensamentos. Sentei numa mesa do fundo, abri a pasta e comecei a examinar novamente cada documento, cada prova do roubo sistemático que estava sendo praticado contra mim. A cada página que virava, minha indignação crescia. Não era só o dinheiro, era a frieza com que tudo havia sido planejado. Peguei meu celular e liguei para a Valdete, minha antiga colega de trabalho que sempre foi uma pessoa sensata e corajosa. Quando contei para ela o que tinha descoberto, ela ficou em silêncio por um tempo longo antes de falar. Inácia, isso que você está me contando é muito sério. Você precisa ir na delegacia agora mesmo, antes que eles percebam que você descobriu tudo e tentem destruir evidências ou inventar alguma desculpa. A Valdete tinha razão. Eu precisava agir rapidamente, antes que o Marcos descobrisse que eu havia bloqueado os acessos dele à minha conta. Paguei o café e saí determinada em direção à delegacia da mulher, que fica no centro da cidade. Durante o caminho, meu telefone tocou. Era o Marcos. Atendi com o coração disparado, tentando disfarçar na voz que eu já sabia de tudo. Oi, filho. Mãe, tentei usar o cartão agora e está dando erro. Você mudou alguma coisa? A frieza na voz dele, como se fosse uma coisa normal usar meu cartão sem me avisar, me deixou ainda mais revoltada. Não mudei nada, filho. Deve ser problema do sistema do banco. Depois você tenta de novo. Menti deliberadamente, ganhando tempo para chegar na delegacia. Ele resmungou alguma coisa e desligou sem nem se despedir direito. Essa ligação me deu ainda mais certeza de que estava tomando a decisão correta. Na delegacia, fui atendida pela delegada doutora Margarete, uma mulher de uns 50 anos, experiente, que me ouviu com atenção enquanto eu contava toda a história. Mostrei os documentos do banco, expliquei sobre as transferências não autorizadas, os saques suspeitos, as tentativas de aumentar limites sem meu consentimento. Dona Inácia, infelizmente esse tipo de crime está se tornando muito comum. Filhos que se aproveitam da confiança dos pais idosos para cometer fraudes financeiras. O que a senhora tem aqui é material suficiente para um processo criminal por apropriação indébita, falsidade ideológica e ameaça, disse a delegada enquanto examinava os papéis. Mas, doutora, ele é meu filho. Eu não sei se conseguiria vê-lo preso, falei com a voz embargada. Ela me olhou com compreensão e disse: Dona Inácia, entendo seu conflito, mas a senhora precisa entender que, se não tomar uma atitude agora, eles vão continuar roubando até deixá-la na miséria. E pior, vão interpretar sua omissão como fraqueza e podem intensificar os crimes. Ela estava certa. Eu precisava pensar em mim mesma, na minha segurança, no meu futuro. Não podia deixar que sentimentos maternais me impedissem de buscar justiça contra um crime tão grave. Eu quero registrar o boletim de ocorrência, doutora. Quero que a justiça seja feita. O processo de fazer o boletim demorou quase 2 horas. Tive que relatar cada detalhe, desde quando comecei a dar dinheiro para o Marcos até a descoberta das fraudes no banco. A delegada foi muito paciente, explicando cada etapa, cada consequência legal do que estava acontecendo. Dona Inácia, vou mandar uma equipe até a casa do seu filho ainda hoje para notificá-lo sobre a investigação. É importante que a senhora não entre em contato com ele antes disso, para não comprometer as investigações. A senhora tem algum lugar seguro para ficar nos próximos dias? Disse que podia ficar na casa da Valdete se fosse necessário, mas que preferia permanecer no meu apartamento.
A delegada me deu o cartão dela e disse para ligar se o Marcos tentasse me procurar ou me ameaçar de qualquer forma. Voltei para casa no final da tarde, exausta emocionalmente, mas com uma sensação estranha de alívio. Finalmente havia tomado uma atitude. Havia dado o primeiro passo para me libertar daquela situação de exploração. A dona Neuza estava me esperando na portaria, preocupada com minha demora. E então, Inácia, o que você descobriu? Contei para ela tudo o que havia acontecido no banco e na delegacia. Ela balançou a cabeça com indignação. Que safadeza, Inácia! Roubar a própria mãe dessa forma. Você fez certo em ir na polícia. Não pode deixar isso passar em branco. Subimos juntas para o meu apartamento. A Neuza fez um chá para nós duas, enquanto eu organizava todos os documentos numa pasta separada, guardando cópias de tudo em lugares diferentes. Estava me preparando para uma batalha legal que podia durar meses. Por volta das 7 da noite, o interfone tocou. Era o seu Valdeci, avisando que tinha 2 policiais na portaria querendo falar comigo. Meu coração acelerou. Desci para atendê-los, pensando que podia ser sobre a investigação que havia sido aberta mais cedo. Dona Inácia, somos da equipe da delegada Margarete. Viemos notificar que estivemos na casa do seu filho há 1 hora. Ele não estava, mas conversamos com a esposa dele. Deixamos a intimação para ele comparecer na delegacia amanhã às 9 da manhã, disse um dos policiais. Perguntei como a Patrícia havia reagido e o policial respondeu. Ela ficou muito nervosa, tentou negar tudo, disse que era um mal-entendido. Mas quando mostramos as evidências bancárias, ela mudou de postura e disse que ia chamar um advogado. É uma reação típica de quem sabe que foi pego em flagrante. Depois que os policiais saíram, fiquei na sala processando a informação. Agora não havia mais volta. O processo estava em andamento. A justiça havia sido acionada. E em poucas horas meu filho saberia que eu havia descoberto tudo. Estava ansiosa e assustada com a reação que ele poderia ter. A Neuza ficou comigo até tarde, conversando, me dando apoio moral. Inácia, você está fazendo a coisa certa. Sei que é difícil, mas não pode deixar eles continuarem te roubando. 1 hora isso tinha que parar. Suas palavras me davam força para manter a decisão que havia tomado. Na madrugada, por volta das 2 da manhã, meu telefone tocou. Era o Marcos, com a voz alterada, gritando como um louco. Mãe, o que é essa história de polícia na minha casa? Você enlouqueceu? Como você pode fazer uma coisa dessas comigo? Respirei fundo antes de responder, tentando manter a calma. Marcos, descobri que você e a Patrícia estavam roubando meu dinheiro há meses. Tenho todas as provas. O que você esperava que eu fizesse? Roubar? Que roubar? Você sempre me deu dinheiro. Eu só usei o que você sempre me ofereceu. Ele estava tentando inverter a situação, fazer parecer que eu estava sendo injusta. Mas eu não era mais a mesma mulher ingênua de alguns dias atrás. Marcos, eu tenho os extratos aqui comigo. Vocês configuraram transferências automáticas para a conta da Patrícia, fizeram saques em madrugadas, tentaram aumentar limite do cartão sem minha autorização. Isso não é ajuda. Isso é roubo, falei com firmeza. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sua voz mudou completamente de tom. Mãe, por favor, não faça isso comigo. Eu posso explicar tudo. A Patrícia estava passando por dificuldades. A mãe dela ficou doente. Precisamos do dinheiro para emergências. Você sabe que eu jamais faria mal para a senhora. Era a velha manipulação emocional, a mesma estratégia que ele sempre usou para conseguir dinheiro de mim. Mas dessa vez não ia funcionar. Filho, se vocês estavam passando dificuldades, poderiam ter conversado comigo honestamente. Em vez disso, vocês montaram um esquema para me roubar pelas costas. E ainda por cima, ontem à noite você me ameaçou por telefone. Eu não ameacei ninguém. Estava nervoso, só isso. Mãe, por favor, retire a queixa. A gente pode resolver isso em família. Eu pago tudo de volta, prometo. A voz dele estava embargada, como se estivesse chorando. Marcos, já é muito tarde para isso. O processo está nas mãos da justiça agora. Vocês tiveram meses para fazer a coisa certa e escolheram me tratar como uma idiota. Agora vão ter que enfrentar as consequências. Ele desligou o telefone batendo. Fiquei ali segurando o aparelho, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Era doloroso ter que falar daquele jeito com meu próprio filho,
Mas ele havia escolhido esse caminho quando decidiu me roubar em vez de me respeitar. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui até a delegacia para acompanhar a oitiva do Marcos. Queria olhar nos olhos dele quando fosse confrontado com as evidências. Queria ver se ele ainda tentaria mentir ou se finalmente assumiria o que havia feito. Cheguei lá às 8h30 e fiquei esperando na recepção. Às 9 em ponto, vi o Marcos entrando acompanhado de um advogado que eu não conhecia. Ele me viu sentada lá e veio na minha direção com uma cara de desespero. Mãe, pelo amor de Deus, vamos conversar antes de entrar aí dentro. Não precisa chegar a esse ponto. Mas eu já havia me decidido. Filho, a hora de conversar já passou. Agora é com a justiça. O advogado dele tentou me convencer a desistir da queixa, dizendo que era um mal-entendido familiar que podia ser resolvido sem envolver a polícia. Mas eu já estava cansada de ser tratada como uma tonta que não entende nada. Durante a audiência, que durou mais de 1 hora, o Marcos tentou minimizar o que havia feito. Disse que eu sempre autorizava os gastos, que nunca havia roubado nada. Mas quando a delegada mostrou as evidências bancárias, as transferências automáticas, os saques em madrugadas, ele não conseguiu negar mais nada. O momento mais chocante foi quando descobrimos que, além de tudo que eu já sabia, eles também tinham usado meus dados para fazer empréstimos no meu nome. 3 empréstimos de R$5.000 cada um, que estavam sendo descontados automaticamente da minha aposentadoria. R$15.000 em empréstimos que eu nunca pedi, nunca assinei, nunca autorizei. Agora entendia por que minha situação financeira havia ficado tão desesperadora nos últimos meses. Eles não estavam apenas roubando meu dinheiro, estavam me endividando, comprometendo meu futuro. Quando soube disso, algo dentro de mim se rompeu definitivamente. Marcos, como você pode ter feito isso comigo? Como você pode ter colocado dívidas no meu nome sem eu saber? Você me transformou numa inadimplente aos 68 anos. Ele tentou se explicar. Disse que ia quitar tudo, que era só temporário, que ia assumir os empréstimos. Mas suas palavras soaram vazias. Como eu podia confiar em alguém que havia montado um esquema tão elaborado para me prejudicar? A delegada informou que, com essas novas evidências, o caso ficava ainda mais grave. Além de apropriação indébita, agora tinha também crime de falsificação de documentos para obtenção de crédito. As penas poderiam chegar a 8 anos de prisão. Saí da delegacia sentindo-me estranhamente liberta. Pela primeira vez em meses, eu sabia exatamente onde estava meu dinheiro, quais eram minhas dívidas, qual era minha situação real. Não havia mais mentiras, não havia mais manipulação, não havia mais fingimento. O Marcos me seguiu até a rua, tentando uma última abordagem. Mãe, eu sei que errei. Mas não me abandone agora. Sou seu único filho. A senhora é tudo que eu tenho na vida. Mas suas palavras não me tocaram mais como antes. Marcos, você teve a mãe mais dedicada do mundo e escolheu me tratar como uma vítima. Agora vai ter que aprender a viver com as consequências das suas escolhas. E eu vou ter que aprender a viver sem o filho que eu achei que tinha criado. Caminhei para casa sabendo que minha vida havia mudado para sempre. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentindo que tinha controle sobre meu próprio destino. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida inteira. Chegar em casa sabendo que havia rompido definitivamente com meu único filho me trouxe uma sensação contraditória. Por um lado, um alívio imenso por finalmente ter tomado uma atitude. Por outro, uma solidão profunda que eu não estava preparada para enfrentar. A primeira coisa que fiz foi ligar para o banco e pedir uma segunda via de todos os documentos dos empréstimos fraudulentos que haviam sido feitos no meu nome. Precisava entender cada detalhe desse esquema criminoso para me defender adequadamente. O Antônio Carlos me atendeu pessoalmente e ficou chocado quando soube dos empréstimos. Dona Inácia, isso aqui é falsificação de assinatura em documento público. Vou encaminhar tudo para a nossa área de prevenção à fraude. A senhora não vai precisar pagar esses empréstimos, mas vai precisar provar na justiça que não foi a senhora quem contratou. Ele explicou enquanto organizava uma nova pasta com evidências. Descobrir que não teria que arcar com aquelas dívidas me deu um alívio imenso, mas também me deixou ainda mais revoltada.
O Marcos não tinha apenas roubado meu dinheiro. Ele havia arriscado minha reputação, meu nome limpo que construí durante toda uma vida de trabalho honesto. Naquela tarde, recebi uma ligação da Simone, cunhada da Patrícia. Ela estava furiosa. Dona Inácia, o que está acontecendo? A Patrícia me ligou chorando, dizendo que a polícia foi na casa deles, que tem processo, que pode dar cadeia. Isso é verdade? Expliquei para ela toda a situação. Mostrei que tinha provas concretas dos roubos. Simone ficou em silêncio por um tempo longo antes de falar. Dona Inácia, eu sempre desconfiei que havia alguma coisa estranha. A Patrícia, de repente, começou a ter muito dinheiro, comprando roupas caras, fazendo viagens, indo em restaurantes chiques. Dizia que era o Marcos que estava ganhando bem, mas eu achava esquisito. E você nunca perguntou nada para ela? Perguntei sim, mas ela sempre mudava de assunto. Uma vez comentei com minha mãe que achava estranho eles terem tanto dinheiro, porque o salário do Marcos como vendedor de seguro não era lá essas coisas. Minha mãe disse que talvez eles estivessem fazendo alguma coisa errada, mas na época pensei que fosse inveja. A conversa com a Simone me fez perceber que outras pessoas da família da Patrícia também haviam notado que alguma coisa não estava certa, mas ninguém teve coragem de questionar diretamente. Era como se todos preferissem fingir que não viam nada para não se envolver em problemas. Na quinta-feira, 3 dias depois da audiência na delegacia, o advogado que havia contratado para me representar me ligou com novidades sobre o caso. Dona Inácia, tenho informações importantes. A Polícia Civil conseguiu rastrear todo o dinheiro que foi roubado da senhora. Parte foi usada para quitar cartões de crédito em nome da Patrícia. Parte foi usada para comprar eletrônicos que foram vendidos posteriormente. E o restante do dinheiro, doutor? O restante foi depositado numa conta poupança em nome da mãe da Patrícia, a tal Dona Heloísa. Parece que ela estava ciente do esquema e ajudou a movimentar o dinheiro para disfarçar a origem criminosa. Isso configura receptação e lavagem de dinheiro. Descobrir que a sogra da minha nora também estava envolvida no esquema me deixou ainda mais indignada. Dona Heloísa sempre se portou como uma pessoa direita, bem-sucedida, superior financeiramente. Descobrir que ela havia participado ativamente do roubo contra mim foi uma revelação chocante. Doutor, isso significa que ela também pode ser processada? Exatamente, Dona Inácia. Estamos falando de uma organização criminosa familiar. Não foi um crime isolado. Foi um esquema elaborado envolvendo pelo menos 3 pessoas. Seu filho, sua nora e a mãe dela. Naquela mesma tarde, recebi uma visita inesperada. Era a Dona Heloísa em pessoa, toda produzida, usando joias caras, tentando manter a pose de mulher importante, mesmo sabendo que estava envolvida numa situação criminosa. Dona Inácia, precisamos conversar. Essa situação toda está sendo um mal-entendido terrível. Minha filha está desesperada. Seu filho está sofrendo muito. E tudo isso pode ser resolvido sem envolver a justiça. Ela disse se sentando na minha sala, como se fosse dona do lugar. Dona Heloísa, não há nada para conversar. Vocês roubaram meu dinheiro durante meses. Montaram um esquema criminoso, colocaram dívidas no meu nome. Agora vão ter que responder pelos crimes que cometeram. Respondi mantendo a firmeza na voz. Mas, Dona Inácia, pense no futuro da sua família. O Marcos é seu único filho. A Patrícia pode dar netos para a senhora no futuro. Vale a pena destruir tudo isso por causa de dinheiro? Eu posso compensar a senhora financeiramente. Podemos resolver isso de forma civilizada. A proposta dela me deixou ainda mais revoltada. A senhora está me oferecendo suborno para eu retirar a queixa? Está tentando comprar meu silêncio depois de participar do roubo contra mim? A senhora tem noção de que isso é outro crime? Ela mudou rapidamente de estratégia, tentando me intimidar. Dona Inácia, a senhora precisa pensar melhor sobre isso. Processos judiciais são coisas muito complicadas, demoradas, caras. A senhora tem idade para ficar se estressando com advogados, audiências, todo esse desgaste? Dona Heloísa, eu tenho 68 anos, mas minha mente está perfeita. Não sou a velhinha confusa que vocês pensavam que eu era. Sei muito bem o que vocês fizeram, e vou até o fim para ver justiça sendo feita. Ela saiu da minha casa visivelmente contrariada.
mas eu me senti fortalecida por ter conseguido enfrentar mais uma tentativa de manipulação. Era impressionante como essas pessoas achavam que podiam resolver crimes graves com conversinhas e propostas desonestas. Na sexta-feira, meu advogado me ligou novamente com uma notícia que mudaria completamente o rumo da investigação. Dona Inácia, a polícia conseguiu interceptar uma conversa telefônica entre seu filho e sua nora. Eles estavam planejando falsificar uma procuração em nome da senhora para tentar sacar o dinheiro que sobrou na sua conta poupança. Como assim, doutor? Eles não desistiram mesmo depois de todo esse escândalo? Pelo contrário, Dona Inácia. Parece que eles entraram em desespero e decidiram partir para crimes ainda mais graves. A polícia está organizando uma operação para pegá-los em flagrante quando tentarem usar os documentos falsificados. A notícia me deixou chocada e, ao mesmo tempo, me deu a certeza absoluta de que havia tomado a decisão correta. Mesmo depois de serem descobertos, mesmo sabendo que estavam sendo investigados, eles continuavam planejando me roubar. Era uma ganância sem limites, uma falta de caráter total. E quando vai acontecer essa operação, doutor? Provavelmente na próxima segunda-feira. A polícia vai monitorar as agências bancárias e, quando eles aparecerem com os documentos falsificados, serão presos em flagrante. Isso vai agravar muito a situação deles, porque tentativa de estelionato em flagrante é crime inafiançável. Passei o fim de semana numa ansiedade terrível, sabendo que meu filho estava prestes a ser preso, mas ao mesmo tempo aliviada por saber que finalmente não conseguiria me prejudicar mais. A dona Neuza ficou comigo durante todo o sábado, me dando apoio moral e me ajudando a organizar todos os documentos do caso. Inácia, sei que é seu filho e que você está sofrendo, mas pense em quantas outras pessoas idosas passam pela mesma situação e não têm coragem de denunciar. Você está dando um exemplo importante. Ela me disse enquanto tomávamos chá na cozinha. Domingo à noite, véspera da operação policial, tentei organizar meus sentimentos. Sabia que na segunda-feira meu filho seria preso. Sabia que nossa relação familiar havia acabado para sempre. Sabia que teria que reconstruir minha vida sem ele. Mas também sabia que, pela primeira vez em meses, dormiria tranquila sabendo que ninguém mais poderia roubar meu dinheiro. Segunda-feira amanheceu chuvosa. Fiquei em casa esperando notícias, tentando me distrair com televisão, mas sem conseguir prestar atenção em nada. Às 10h30 da manhã, meu telefone tocou. Era meu advogado. Dona Inácia, deu certo. Seu filho foi preso há pouco numa agência do Banco do Brasil no centro. Ele tentou sacar R$8.000 usando uma procuração falsificada com a assinatura da senhora. Os documentos eram tão mal feitos que o gerente desconfiou imediatamente. Senti um aperto no peito ao saber que meu filho estava preso, mas também um alívio imenso. E a Patrícia, doutor? Ela estava esperando do lado de fora da agência, num carro. Quando viu a polícia chegar, tentou fugir, mas foi alcançada 2 quadras depois. Os 2 estão presos agora e vão responder por tentativa de estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa. E a mãe dela? A dona Heloísa ainda não foi presa, mas tem mandado de busca e apreensão contra ela. Provavelmente será detida nas próximas horas. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada na sala, processando a informação. Meu filho estava preso. Depois de 42 anos sendo sua mãe, nossa relação havia chegado a esse ponto. Chorei por alguns minutos, não pelo criminoso que ele havia se tornado, mas pelo menino que eu havia criado e que não existia mais. Por volta das 2h, recebi uma ligação da Simone. Ela estava desesperada. Dona Inácia, soube que prenderam a Patrícia e o Marcos. Minha mãe está tendo um treco, dizendo que nossa família está desonrada. O que vai acontecer agora? Expliquei para ela que eles teriam que responder pelos crimes na justiça, que provavelmente ficariam presos por um tempo considerável. Simone chorava no telefone, dizendo que não sabia que a irmã era capaz de coisas assim. Dona Inácia, a senhora vai visitar eles na cadeia? Vai dar algum apoio para eles? A pergunta me pegou de surpresa. Simone, eles passaram meses me roubando, me humilhando, me empobrecendo. Mesmo depois de serem descobertos, continuaram tentando me prejudicar. Por que eu daria apoio para pessoas que me trataram dessa forma? Ela ficou em silêncio.
provavelmente esperando que eu demonstrasse algum sentimento maternal, alguma compaixão pelos criminosos. Mas eu havia aprendido a diferença entre ser mãe e ser otária. À tarde, a delegada Margarete me ligou para confirmar que a operação havia sido bem-sucedida e que os 3 envolvidos no esquema estavam sob custódia. Dona Inácia, com essa prisão em flagrante, o caso fica muito mais sólido. Eles não vão conseguir negar mais nada. E quanto tempo eles podem ficar presos, doutora? Com todas as acusações que temos agora, estamos falando de uma pena que pode chegar a 10 anos de prisão para cada um. É um caso sério de organização criminosa voltada para fraudes contra idosos. 10 anos. Meu filho poderia ficar 10 anos preso por ter me roubado. A ironia da situação me atingiu. Eu havia me sacrificado a vida toda para dar um futuro melhor para ele. E ele escolheu jogar esse futuro fora para me roubar alguns milhares de reais. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, comecei a planejar minha vida dali para frente. Agora que sabia exatamente qual era minha situação financeira, que havia recuperado o controle sobre meu dinheiro, que não precisaria mais sustentar os gastos exorbitantes do meu filho, eu podia pensar em projetos pessoais. Lembrei de um sonho antigo que havia guardado numa gaveta há muitos anos: conhecer Portugal, a terra dos meus avós. Sempre achei que não tinha dinheiro suficiente para uma viagem internacional, mas agora, sem o sanguessuga sugando minha aposentadoria, descobri que era perfeitamente possível. Peguei meu notebook velho e comecei a pesquisar pacotes de viagem para Portugal. Encontrei opções de 15 dias que cabiam no meu orçamento, incluindo passagem, hotel e alguns passeios. Pela primeira vez em meses, me senti animada com alguma coisa. Era estranho como, aos 68 anos, depois de descobrir que meu único filho era um criminoso, eu estava me sentindo mais livre e esperançosa do que havia me sentido em muito tempo. Era como se tivesse me libertado de um peso que nem sabia que estava carregando. Antes de dormir, liguei para a Valdete e contei sobre a prisão e sobre meus planos de viagem. Ela ficou animada com a ideia. Inácia, você merece essa viagem depois de tudo que passou. Vai fazer bem para você se distanciar dessa situação toda e se reconectar com suas raízes. Deitei na cama naquela noite sabendo que no dia seguinte começaria uma nova fase da minha vida. Uma fase em que eu seria protagonista da minha própria história, em vez de ser vítima de pessoas que se aproveitavam da minha generosidade. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação diferente. Pela primeira vez em meses, não senti aquela ansiedade que me acompanhava desde que percebera que meu dinheiro estava sumindo misteriosamente. Levantei, fiz meu café da manhã e liguei para uma agência de viagens que havia pesquisado na internet na noite anterior. A atendente, uma moça chamada Luciana, foi muito atenciosa quando expliquei que queria conhecer Portugal. Dona Inácia, temos um pacote maravilhoso de 2 semanas que inclui Lisboa, Porto, Óbidos e Sintra. É perfeito para quem quer conhecer a história e a cultura portuguesa. Quando ela me disse o preço, fiquei surpresa. Era exatamente o valor que eu conseguiria juntar em 3 meses, agora que não tinha mais parasitas financeiros na minha vida. Marquei um encontro na agência para a tarde. Queria ver todos os detalhes, conversar pessoalmente, sentir que aquilo era real. Aos 68 anos, finalmente realizaria um sonho que guardava desde adolescente, quando ouvia minha avó contando histórias da terrinha onde havia nascido. No caminho para a agência, parei na floricultura e comprei um buquê de flores amarelas, minha cor preferida. Quando cheguei em casa, coloquei no vaso da sala e senti que estava simbolicamente decorando uma nova fase da minha existência. As flores pareciam trazer vida e alegria para um ambiente que havia ficado pesado demais nos últimos tempos. A Luciana da agência me mostrou fotos lindíssimas dos lugares que visitaria, mapas detalhados, explicou sobre os hotéis, os passeios incluídos. Dona Inácia, a senhora vai se emocionar muito quando pisar em solo português. Muitas pessoas da sua geração vivem momentos muito especiais lá, principalmente quando visitam as aldeias de onde vieram seus ancestrais. Assinei o contrato na hora. A viagem estava marcada para 3 meses depois, tempo suficiente para eu organizar toda a papelada, providenciar passaporte novo e me preparar emocionalmente para essa aventura.
Saí da agência com um sorriso no rosto que fazia tempo que não aparecia. 2 semanas após a prisão do Marcos, meu advogado me ligou com atualizações sobre o processo. Dona Inácia, tenho novidades importantes. A dona Heloísa foi presa ontem tentando embarcar para Miami num voo internacional. Ela estava tentando fugir do país levando joias e dinheiro em espécie. Fugir? Ela realmente achava que ia conseguir escapar da justiça? Aparentemente sim, mas o que é mais grave? Encontraram na casa dela documentos que comprovam que ela já havia feito isso antes com outras pessoas idosas. Parece que era especialista em aplicar golpes em aposentados através dos genros e noras. A revelação me deixou chocada. Descobrir que a família da Patrícia tinha um histórico de crimes contra idosos explicava muita coisa. Eles não haviam me escolhido por acaso. Eu era apenas mais uma vítima num esquema bem elaborado de exploração de pessoas vulneráveis. E meu filho, doutor? Como ele está reagindo na prisão? Ele está tentando colaborar com a investigação, revelando detalhes do esquema em troca de redução de pena. Aparentemente descobriu que foi manipulado pela família da esposa, que já chegou até ele com o plano pronto. Não que isso justifique o que ele fez, claro. Saber que o Marcos estava tentando se redimir não me trouxe alívio. Aos 42 anos, ele era adulto suficiente para saber que roubar a própria mãe era errado, independentemente de quem havia sugerido a ideia, mas pelo menos estava demonstrando algum arrependimento, coisa que não acontecia quando foi preso. 1 mês depois, recebi uma carta na prisão. Era dele. Hesitei muito antes de abrir, mas a curiosidade foi mais forte. A carta era longa, cheia de pedidos de desculpas, explicações sobre como havia sido influenciado pela família da Patrícia, promessas de mudança quando saísse da cadeia. Mãe, sei que não mereço seu perdão, mas precisa saber que me arrependo profundamente de tudo que fiz. A Patrícia e a mãe dela me convenceram de que a senhora tinha muito dinheiro guardado e que não faria falta. Sei que isso não justifica nada, mas quero que saiba que nunca tive a intenção de prejudicar a senhora. Dobrei a carta e guardei numa gaveta. Talvez um dia eu conseguisse perdoá-lo, mas certamente não seria algo que aconteceria rapidamente. A confiança, quando quebrada dessa forma, demora décadas para ser reconstruída, se é que consegue ser. 2 semanas antes da viagem, a delegada Margarete me ligou para informar que o julgamento havia sido marcado para 6 meses depois. Dona Inácia, com todas as evidências que temos e a colaboração do seu filho, é praticamente certo que todos serão condenados. A pena deve variar entre 5 e 8 anos para cada um. Finalmente chegou o dia da partida. A dona Neuza foi comigo até o aeroporto, emocionada como se fosse ela que estivesse viajando. Inácia, você merece cada momento dessa viagem. Aproveite tudo, viva cada experiência intensamente. Quando voltar, quero ouvir cada detalhe. O voo foi longo, mas eu estava tão animada que nem senti o cansaço. Quando o avião pousou em Lisboa e eu pisei pela primeira vez em solo português, senti uma emoção indescritível. Era como se estivesse voltando para casa depois de uma vida inteira longe. O hotel ficava no centro histórico de Lisboa, numa rua de pedras antigas que me fazia imaginar meus bisavós caminhando por ali há mais de 100 anos. Durante os primeiros dias, caminhei pela cidade observando cada detalhe. A arquitetura, as pessoas, os sotaques, os cheiros das padarias. No 3º dia, fiz o passeio que mais esperava. A visita à aldeia de Minho, de onde vieram meus avós. O guia, um senhor português muito simpático chamado Antônio, me ajudou a localizar os registros da família no cartório local. Senhora Inácia, aqui está o registro de nascimento do seu avô. Ele nasceu em 1898, bem aqui nesta aldeia. E olhe, aqui estão os nomes dos pais dele, seus bisavós. Segurei o documento velho com as mãos tremendo de emoção. Era incrível estar tocando num papel que continha a história da minha família. Visitamos a igreja onde meus antepassados se casaram, o cemitério onde alguns estão enterrados, a casa onde provavelmente meu avô passou a infância. Cada momento era uma descoberta, uma conexão com raízes que eu nunca havia conseguido explorar antes. À noite, no hotel em Porto, liguei para a Valdete para contar sobre as descobertas.
Inácia, que maravilha! Você está vivendo um sonho que muita gente tem, mas nunca consegue realizar. Isso é o que acontece quando a gente se liberta das pessoas que nos prendem. Suas palavras me fizeram refletir sobre a jornada que havia percorrido nos últimos meses. 6 meses atrás, eu era uma mulher sendo roubada pelo próprio filho, vivendo numa situação de constante ansiedade financeira, sem perspectivas de futuro. Agora estava em Portugal, descobrindo minha história familiar, livre para tomar minhas próprias decisões. No 7º dia da viagem, quando visitava o Mosteiro dos Jerônimos em Belém, encontrei uma brasileira de Minas Gerais que também estava viajando sozinha aos 71 anos. Dona Rosa me contou que também havia passado por problemas familiares e decidido investir em si mesma. Querida, descobri que a melhor forma de superar uma traição familiar é mostrar para nós mesmas que somos capazes de ser felizes, independentemente de quem está ao nosso lado. Essa viagem não é só um passeio, é uma declaração de independência. Conversamos durante horas sobre nossas experiências, sobre os desafios de ser mulher idosa no Brasil, sobre a importância de não deixar que outros definam nosso valor. Nos despedimos prometendo manter contato, 2 guerreiras que haviam encontrado força na própria vulnerabilidade. Durante a 2ª semana, em Sintra, tive uma experiência que marcou profundamente minha viagem. Estava visitando o Palácio da Pena, quando um funcionário português me perguntou sobre minha família brasileira. Quando contei a história dos meus avós, ele disse: "Senhora, a coragem que seus avós tiveram para deixar tudo aqui e recomeçar no Brasil é a mesma coragem que a senhora está demonstrando agora ao recomeçar sua vida aos 68 anos. Suas palavras me emocionaram tanto que comecei a chorar ali mesmo no meio do palácio. Não era choro de tristeza, era choro de reconhecimento. Eu havia herdado dos meus antepassados não apenas os genes, mas também a capacidade de reconstruir a vida quando necessário. Na última noite em Lisboa, jantei sozinha num restaurante pequeno no bairro de Alfama, ouvindo fado e refletindo sobre tudo que havia vivido. 6 meses antes, jamais imaginaria que seria capaz de viajar sozinha para outro continente, de me virar numa língua ligeiramente diferente, de ter coragem para explorar lugares desconhecidos. Durante o voo de volta ao Brasil, escrevi num caderninho todas as reflexões que a viagem havia me proporcionado. Descobri que ser traída pelos próprios filhos, embora doloroso, pode ser também libertador. Descobri que aos 68 anos ainda posso ter sonhos e realizá-los. Descobri que sou mais forte do que jamais imaginei. Quando cheguei em Campinas, a dona Neuza me esperava no aeroporto com um buquê de flores e o maior sorriso que já vi na vida dela. Inácia, você está radiante. Parece 10 anos mais nova. Conta tudo, quero saber cada detalhe. Durante o caminho para casa, contei sobre as descobertas genealógicas, os lugares visitados, as pessoas conhecidas. Ela ouvia tudo com um interesse genuíno, feliz por ver minha transformação. Inácia, você virou outra pessoa. Está com uma energia, uma alegria que não via há muito tempo. Chegando em casa, encontrei uma pilha de correspondências que haviam chegado durante minha ausência. Entre elas, uma citação judicial informando que o julgamento do Marcos, da Patrícia e da dona Heloísa havia sido antecipado e aconteceria em 2 semanas. Era hora de enfrentar mais um capítulo dessa história. O julgamento foi menos dramático do que eu esperava. Os 3 se declararam culpados em troca de redução de pena. O Marcos foi condenado a 5 anos e meio de prisão, a Patrícia a 5 anos e a dona Heloísa a 7 anos, por ser considerada a mentora do esquema e reincidente. Quando o juiz perguntou se eu gostaria de fazer alguma declaração, levantei e disse: "Meritíssimo. Durante meses eles me fizeram sentir como uma tonta que não entendia nada de dinheiro. Hoje descobri que quem não entende nada são eles, que jogaram fora uma família inteira por alguns milhares de reais. Eu perdi um filho, mas ganhei minha liberdade. Saí do tribunal com a sensação de dever cumprido. A justiça havia sido feita, os criminosos foram punidos, e eu estava livre para viver minha vida sem medo de ser roubada ou manipulada. 2 meses após o julgamento,
Usei o dinheiro que havia recuperado do esquema fraudulento para fazer um curso de informática na terceira idade. Queria aprender a usar melhor o computador, navegar na internet, talvez até criar um blog sobre viagens para a terceira idade. A professora do curso, uma moça jovem e paciente, ficou impressionada com minha disposição para aprender. Dona Inácia, é admirável como a senhora tem sede de conhecimento. Muitas pessoas da sua idade acham que não conseguem mais aprender coisas novas. Filha, descobri que aos 68 anos minha vida estava apenas começando. Não vou desperdiçar os anos que me restam lamentando o passado. Vou usar cada dia para descobrir coisas novas sobre mim mesma. Hoje, um ano após aquela ligação terrível que mudou tudo, sou uma pessoa completamente diferente. Moro no mesmo apartamento, mas transformei o quarto que era do Marcos num escritório onde passo horas planejando minhas próximas aventuras. Já estou organizando uma viagem para conhecer a Patagônia Argentina, outro sonho antigo. A relação com meu filho continua rompida e sinceramente não sei se algum dia será restaurada. Ele ainda tem 3 anos de prisão pela frente. Tempo suficiente para refletir sobre as escolhas que fez. Se um dia quiser se redimir de verdade, saberá onde me encontrar. O que posso dizer para qualquer pessoa que esteja passando por uma situação parecida é: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para dizer não aos que nos exploram. Nunca é tarde para escolher nossa própria felicidade em vez da dos outros. Chegamos ao final dessa história que mudou completamente minha vida. E eu preciso que vocês entendam cada detalhe do que aconteceu comigo, porque talvez muitos de vocês estejam passando pela mesma situação neste exato momento. Quem sabe minha experiência possa ajudar alguém a tomar coragem para fazer o que é certo. Tudo começou com aquela ligação terrível numa terça-feira à noite, quando meu filho Marcos me ligou gritando, me ameaçando, exigindo que eu passasse a senha do meu cartão para ele pagar uma conta de R$ 1.200 num restaurante caro. Ali, naquele momento, alguma coisa dentro de mim acordou. Pela primeira vez, percebi que meu próprio filho estava me tratando como uma estranha, como uma devedora, sem nenhum respeito pela mulher que havia se sacrificado a vida inteira por ele. Durante 68 anos eu acreditei que ser uma boa mãe significava sempre dizer sim, sempre ajudar, sempre perdoar. Trabalhei 35 anos como zeladora de escola, acordando às 5 da manhã, limpando corredor por corredor, sonhando que meu filho teria uma vida melhor que a minha. Quando meu marido morreu, prometi que seria pai e mãe para o Marcos, mesmo ele já sendo adulto. Mas onde eu pensava que estava investindo em amor, na verdade estava criando um parasita. Depois daquela ligação, passei a noite inteira sem dormir, repassando situações estranhas que tinham acontecido nos últimos meses. Comecei a perceber sinais que havia ignorado. O Marcos aparecendo em casa em horários estranhos, mexendo nos meus documentos, as contas bancárias que não fechavam, o dinheiro que sumia sem explicação. Era como se finalmente tivesse tirado uma venda dos olhos. Na manhã seguinte, fui ao banco conversar com o Antônio Carlos, gerente que me conhece há 15 anos. Foi lá que descobri a verdade mais chocante da minha vida. Meu próprio filho, junto com a esposa dele, havia montado um esquema criminoso para me roubar sistematicamente. Eles tinham configurado transferências automáticas da minha conta para a conta da Patrícia. Faziam saques em madrugadas enquanto eu dormia. Até empréstimos fraudulentos haviam feito no meu nome. Gente, vocês têm noção do que é descobrir que durante meses você foi roubada pelos próprios familiares? Nos últimos 6 meses, mais de R$ 8.000 tinham saído da minha conta em transferências que eu jamais autorizei. E ainda por cima, descobri que eles haviam feito R$ 15.000 em empréstimos no meu nome, comprometendo minha aposentadoria e meu futuro financeiro. Se vocês estão gostando dessa história, por favor, se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Apertem o sininho das notificações porque eu conto histórias reais como essa todos os dias. Histórias de pessoas que tiveram coragem de enfrentar situações difíceis e se transformaram completamente. Deixem um like neste vídeo para me ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens. O que me deu forças para continuar foi a decisão de ir na delegacia e registrar um boletim de ocorrência contra meu próprio filho.
Sei que muitas mães não conseguiriam fazer isso, mas eu entendi que tinha que escolher entre ser mãe e ser vítima. A delegada Margarete me explicou que casos como o meu estão se tornando muito comuns. Filhos que se aproveitam da confiança dos pais idosos para cometer fraudes financeiras. Durante a investigação, descobrimos que a família da Patrícia já tinha um histórico de golpes contra idosos. A mãe dela, a tal Dona Heloísa, que sempre se portou como uma pessoa direita e bem-sucedida, na verdade era especialista em aplicar golpes em aposentados através dos genros e noras. Eu não era a primeira vítima dela. Era apenas mais uma numa lista de pessoas vulneráveis que eles exploravam. Comentem aqui embaixo se vocês já passaram por alguma situação parecida, se conhecem alguém que foi enganado pela própria família. É importante compartilharmos essas experiências porque muita gente sofre em silêncio, achando que não pode denunciar os próprios parentes. Quero ler cada comentário de vocês. Suas histórias me dão força para continuar fazendo esses vídeos. O momento mais difícil foi quando descobri que, mesmo depois de serem flagrados, eles continuaram planejando me roubar. A polícia interceptou uma conversa onde o Marcos e a Patrícia estavam organizando uma falsificação de procuração para sacar o resto do meu dinheiro. Era uma ganância sem limites, uma falta de caráter total. Eles não tinham nenhum arrependimento, nenhuma consideração pelo mal que estavam me causando. Quando finalmente foram presos em flagrante tentando usar documentos falsificados numa agência bancária, senti um misto de dor e alívio. Dor por ver meu filho sendo levado algemado, mas alívio por saber que finalmente não conseguiria mais me prejudicar. Ali eu entendi que o menino que criei não existia mais. Havia se transformado num criminoso que eu não reconhecia. Quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Tomar essa atitude não foi fácil, mas foi libertador. Pela primeira vez em meses, consegui dormir tranquila sabendo que ninguém mais roubaria meu dinheiro. Pela primeira vez em muito tempo, voltei a ter controle sobre minha própria vida, sobre minhas decisões, sobre meu futuro. Se vocês estão assistindo esse vídeo e se identificando com minha história, peço que compartilhem com outras pessoas que possam estar passando pela mesma situação. Muitas vezes a gente acha que está sozinha, que é a única pessoa que sofre esse tipo de abuso familiar. Mas não é verdade. Existe muita gente passando por isso e precisando de coragem para tomar uma atitude. Com o dinheiro que recuperei do esquema criminoso e com a tranquilidade de não ter mais parasitas sugando minha aposentadoria, consegui realizar um sonho que guardava há décadas: conhecer Portugal, a terra dos meus avós. Aos 68 anos, viajei sozinha para outro continente. Explorei as raízes da minha família, visitei a aldeia onde nasceram meus antepassados. Essa viagem foi muito mais que um passeio turístico. Foi uma declaração de independência. Caminhando pelas ruas antigas de Lisboa, visitando o cemitério onde estão enterrados meus bisavós, tocando documentos históricos da minha família, eu entendi que havia herdado dos meus antepassados não apenas os genes, mas também a coragem para recomeçar quando necessário. Por favor, deixem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Adoro saber que pessoas do Brasil inteiro acompanham o canal Vovó Lembrou. Vocês são minha família verdadeira agora. São vocês que me dão força para continuar contando essas histórias todos os dias. Cada like, cada comentário, cada inscrição me motiva a seguir em frente. Durante o julgamento, quando o juiz me perguntou se eu gostaria de fazer alguma declaração, levantei e disse uma coisa que resumia tudo o que havia aprendido. Durante meses, eles me fizeram sentir como uma tonta que não entendia nada de dinheiro. Mas descobri que quem não entende nada são eles, que jogaram fora uma família inteira por alguns milhares de reais. Eu perdi um filho, mas ganhei minha liberdade. O Marcos foi condenado a 5 anos e meio de prisão, a Patrícia a 5 anos e a Dona Heloísa a 7 anos por ser considerada a mentora do esquema. Justiça foi feita, mas o mais importante é que descobri minha própria força, minha capacidade de reconstruir a vida quando necessário. Hoje, 1 ano depois daquele telefonema que mudou tudo, sou uma pessoa completamente diferente. Fiz um curso de informática, estou aprendendo a navegar na internet, planejando mais viagens, vivendo cada dia como se fosse uma nova oportunidade de descobrir algo sobre mim mesma. Aos 68 anos,
Minha vida estava apenas começando. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Quero saber se vocês ficaram chocados com a frieza do meu filho, se vocês acham que fiz certo denunciando, se vocês teriam coragem de fazer a mesma coisa. Gosto muito de interagir com vocês nos comentários, de conhecer um pouquinho da história de cada um. Para quem está chegando agora no canal, se inscrevam e olhem os outros vídeos. Tenho muitas histórias reais como essa, de pessoas que enfrentaram traições, superaram dificuldades, encontraram forças que nem sabiam que tinham. São histórias que inspiram, que ensinam, que mostram que sempre é possível recomeçar. Uma coisa muito importante que preciso falar para vocês. Sei que muitas pessoas assistem esses vídeos pensando se devem ou não denunciar abusos que estão sofrendo na própria família. Minha mensagem é clara. Não importa se é filho, neta, genro, ninguém tem o direito de roubar vocês, de abusar da confiança de vocês, de transformar vocês em vítimas. A família verdadeira é aquela que nos respeita, que nos ama, que nos protege. Pessoas que nos roubam, que nos humilham, que nos exploram, não são família. São apenas pessoas que compartilham nosso sangue, mas não nossos valores. Não devemos nada a quem nos faz mal, só porque nascemos da mesma árvore genealógica. Apertem o sininho das notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Cada história é diferente. Cada experiência traz uma lição nova. Tenho certeza de que vocês vão se identificar com muitas situações que conto aqui no canal Vovó Lembrou. Agora preciso conversar sobre uma coisa muito importante com vocês. Fazer esses vídeos diários dá muito trabalho, gente. Tenho que pesquisar cada história, escrever roteiros, gravar, editar, postar. São horas e horas de dedicação para trazer conteúdo de qualidade para vocês todos os dias. Além disso, tenho custos com equipamentos, internet, software de edição. Por isso peço a ajuda de vocês através do Valeu Demais, que é uma forma de vocês fazerem uma pequena doação para ajudar nos custos do canal. Não é obrigatório, claro, mas quem puder contribuir com qualquer valor, mesmo que seja R$5, estará me ajudando muito a manter o canal funcionando e a trazer mais conteúdo para vocês. Cada real doado através do Valeu Demais me ajuda a melhorar a qualidade dos vídeos, a investir em melhores equipamentos, a dedicar mais tempo para pesquisar histórias interessantes. É graças a essa ajuda de vocês que consigo manter o canal ativo com vídeos diários. Comentem se vocês já ajudaram alguém através do Valeu Demais. É muito gratificante saber que existe essa rede de apoio entre nós, que pessoas que nem se conhecem se ajudam mutuamente. Isso é o que eu chamo de família verdadeira. Pessoas que se importam umas com as outras sem interesse próprio. O que mais me emociona nos comentários são as mensagens de pessoas contando que tomaram coragem para enfrentar situações difíceis depois de assistir meus vídeos. Recebo mensagens de mulheres que denunciaram abusos financeiros, de idosos que recuperaram sua autoestima, de famílias que se reconciliaram depois de conversas francas. Isso não tem preço. Para terminar, quero deixar uma reflexão para todos vocês. Nunca é tarde para recomeçar. Não importa quantos anos vocês tenham, quantos erros já cometeram, quantas vezes já foram traídos. Sempre é possível escolher um caminho diferente, tomar decisões corajosas, buscar a própria felicidade. Durante décadas eu achei que minha função na vida era servir aos outros, especialmente ao meu filho. Achei que ser uma boa mãe significava aceitar qualquer coisa, perdoar qualquer coisa, sempre colocar as necessidades dele na frente das minhas. Mas descobri que isso não é amor, é submissão. O amor verdadeiro inclui limites, inclui respeito, inclui reciprocidade. Quando alguém nos ama de verdade, não nos rouba, não nos humilha, não nos usa. Amor verdadeiro nos faz crescer, nos faz sentir seguros, nos faz felizes. Qualquer coisa diferente disso não é amor, é manipulação. Deixem mais comentários contando suas próprias experiências. Quero saber quantos de vocês já passaram por traições familiares, quantos já tiveram que tomar decisões difíceis, quantos conseguiram se libertar de relacionamentos tóxicos. Suas histórias inspiram outras pessoas que estão assistindo. Se vocês conhecem alguém que está passando por uma situação parecida com a minha,
compartilhem este vídeo. Às vezes a pessoa precisa ouvir a experiência de outra pessoa para perceber que não está sozinha, que é possível tomar uma atitude, que existe vida depois da traição. Não esqueçam de curtir o vídeo se gostaram da história. O like é muito importante para o canal crescer e alcançar mais pessoas. Quanto mais gente assistir esses vídeos, mais pessoas poderão ser ajudadas pelas mensagens que compartilho aqui. Agradeço de coração a todos que assistiram até o final, que se inscreveram no canal, que deixaram comentários, que ajudaram através do Valeu Demais. Vocês são a razão pela qual continuo contando essas histórias. Vocês são minha família escolhida, minha rede de apoio, minha força para seguir em frente. Até o próximo vídeo aqui no canal Vovó Lembrou, onde sempre tem uma história real, uma lição de vida, uma mensagem de esperança. Fiquem com Deus e lembrem-se sempre, vocês merecem ser respeitados, vocês merecem ser felizes, vocês merecem viver com dignidade. Um beijo no coração de cada um de vocês.